Queridos, se você trouxe aí a sua Bíblia, abre em Lucas. Nós vamos usar dois textos, o de Lucas e o de Mateus, e vamos tentar encaixar um depois do outro para fazer uma harmonia. Vamos focar diretamente ali no nascimento de Jesus. Ontem, para quem estava aqui, nós conversamos sobre o casal, sobre a equipe que o Senhor tinha selecionado para poder trazer Jesus ao mundo. E a equipe era Maria e o José, tinha o Zacarias e a Isabel, que tinham precedido eles dois, e a gente perguntou lá para as meninas: você ia topar essa história de ficar grávida do Espírito Santo? Se fosse você ia aguentar a pressão social, ia dizer: não, conta comigo, eis aqui a tua serva? E perguntamos para os meninos: e você levava a menina grávida para casa? E você topava? Você se engajava no projeto de Deus? Então ontem nós conversamos sobre isso, sobre esse momento, em que o Senhor chamou a sua equipe para infiltrar o próprio Filho dele na humanidade. E hoje nós vamos ver como foi isso, lendo aqui o texto de Lucas. Na verdade é Lucas 2. Eu vou fazer a leitura, se você quiser me acompanhar, eu vou ler na Revista Atualizada. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E bota grávida nisso, hein? Estava de 9 meses. E, estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Então um anjo desceu aonde eles estavam. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nasceu para vocês, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura, é o lugarzinho onde comem os animais ali, deitada numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Eu pulei, hein? Eu pulei de uma manjedoura para outra. Eu estou no 13 agora, desculpa, gente. Eu vi uma manjedoura aqui, peguei a manjedoura lá de baixo. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Amém, queridos? Vamos entrar na história. Por que o Lucas se dá o trabalho de dizer que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, e ele ainda se dá o trabalho de dizer que Quirino era governador da Síria? Por que será que ele faz isso? Porque ele quer dar uma base histórica, porque Jesus não é a história da carochinha. Jesus não é a história da Marvel. Jesus foi um homem que esteve entre nós. E há um registro histórico da presença dele aqui.
Então, a gente ouve tanta história ao longo da vida, Papai Noel, e a gente tem uma tendência de olhar o Natal com aquela coisa meio de fábula, né? Mas, gente, Jesus existiu de fato. O Deus encarnou, esteve entre nós. E o Lucas, que era médico, fazia questão de fazer um registro acurado, ele vem e fala, na época que o Quirino era governador da Síria, e todo mundo ia se alistar nas suas próprias cidades. Agora, tu imagina, você estar na sua casa, na Galileia, que fica 2 dias de viagem lá para a Judéia, lá para Belém, e de repente chega um decreto, vocês têm que se alistar lá, e não dá para esperar não, só tem aí uma janelinha de 3, 4 dias para você se alistar. E a mulher grávida de 9 meses. Eu imagino José, será que o José murmurou, gente? Você ia murmurar? Quando ouvisse o decreto? Rapaz, você está falando sério. Mas vou ter que descer com a Maria 2 dias. É uma loucura. E até as leis chatas podem ser usadas por Deus. Já parou para pensar nisso? Quantas situações difíceis, quantas complicações que a nossa tendência inicial é reclamar. Mas a gente precisa lembrar que por trás de tudo que acontece na nossa vida, o Senhor está ali e até isso Ele pode usar. Pandemia que foi tão complicado, que foi tão difícil, tão doído para tanta gente, não gerou um crescimento na família do irmão, do Paulo, né? Veio aqui? Não é isso? Bendita pandemia, né, nesse sentido. Então, Deus tem absolutamente tudo sob controle. E outra questão que a gente precisa entender é que o plano de Deus é maior que o nosso. Normalmente a gente encara os acontecimentos no que aquilo te afeta. Mas precisamos entender que Deus não está tão focado assim com a sua vida, só você, que tudo corra direitinho na sua vida. Deus tem um plano muito maior. Então, quando alguma situação assim mais chata acontecer com você, lembra, Ele está no controle. Lembra, não é sobre você. Ele tem um plano maior. E o projeto dele, gente, é bem mais relevante do que o teu sossego, do que o teu conforto. Jesus de Nazaré nasceu em Belém. Lembra? Tinha uma turma de fariseus que quando Jesus estava pregando, eles desqualificaram Jesus e falaram assim, rapaz, consulta lá a Escritura e olha que da Galileia não surge profeta. Então esses caras tinham um pequeno conhecimento da vida de Jesus e entenderam que Jesus não era o Messias porque eles não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém. Esse dado que está sendo dado aqui. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Então o que a gente conclui? Quem conhece pouco a vida de Jesus, quem conhece pouco das Escrituras, julga Jesus errado. Se você tem uma imagem pequena que você ouviu falar de Jesus, eu te convido a conhecer Jesus aqui, Vem na fonte, vem descobrir o que a palavra de Deus fala sobre Jesus, antes de você dizer quem é Jesus. Porque quem conhece pouco Jesus, erra. E a sincronia de Deus, presta atenção. Como é que Deus fez essa sincronia perfeita? Ele só tinha uns dias para poder fazer ali o censo, né? Para fazer lá a contagem não era Ibope, não, IBGE da época. Né? Eles foram lá para ser contados pelo IBGE da época, e justamente quando os caras chegaram, a menina deu à luz. E nasceu. E aí o garoto nasceu aonde? Em Belém, que é de onde tinha que vir o Salvador. Gente, será que aquele Deus que controla o universo inteiro não vai conseguir cravar um nascimento? Será que aquele Deus que crava o nascimento de Jesus, faz ele morrer na Páscoa como cordeiro pascal, será que ele não consegue cuidar da sua vida? Será que ele não tem o controle e não sabe tudo o que acontece na sua vida? Por que tanta preocupação? Por que tanto estresse? Ele é Deus. Ele consegue, Ele dá conta de cuidar de você. Tá? E olha que interessante aqui. A fim de alistar-se,
José também subiu da Galiléia, versículo 4, da cidade de Nazaré para a Judéia, até a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele, José, da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Deixa eu te falar um negócio. Sabe qual é o grande lance do José? Ele tinha que criar o filho de outro. Só que não era outro qualquer. Ele tinha que criar o filho de Deus. E se eu te disser que você que é pai, agora de mais gente, né? Tem que criar os filhos de Deus. Esses filhos que você tem são um presente? São. São um privilégio? São, mas são de Deus. Os filhos que você tem são de Deus. E cabe a você fazer como José, se empenhar ao máximo para criar filhos para outro, porque você vai apresentar esses garotos diante de Deus. Você vai prestar contas de como você investiu o seu tempo nesses garotos, nessas crianças. Repara que o José empenhou a vida dele inteira nesse negócio. O cara era carpinteiro sossegado. Aí daqui a pouco a menina fica grávida antes do tempo. Aí ele tem que correr para fazer a casa, levou a menina para casa. Aí depois ele tem que correr lá para fazer o recenseamento, a menina não tem o filho no meio do recenseamento. Aí ele tem que, de repente, arrumar um hotel por ali mesmo, alugar uma casinha para poder se recuperar ali do negócio. Aí daqui a pouco ele demora mais um pouquinho, vem os sábios lá do Oriente, adoram lá o menino Jesus, e o José tem que sair correndo para o Egito, com a roupa do corpo, porque o Herodes vai passar o cerol em todo mundo. Gente, ser pai custa. Ser mãe custa, dá trabalho, gasta dinheiro. Mas lembra que não é para você, é para Deus. Esse trabalho que Ele te confia é para o próprio Deus. Então, assim como José foi o pai do Filho de Deus, você também é convidado. Como Paulo falou, meu filho tem que se encontrar com Jesus. Essa é a preocupação número 1. Esse é o nosso foco como pais. E sempre dentro dos padrões do Senhor. Agora, a gente vê ali que se completaram os dias, a Maria começou a ter as dores de parto. Você imagina, se o homem já fica nervoso quando vai ter filho, com tudo certinho, com a equipe de parto selecionada, já todo mundo em stand-by, o pediatra já está combinado, e leva a mulher, o cara já fica doido. Imagina tu chegar numa hospedaria, amigo, e a mulher começar a ter o filho na tua frente. José era guerreiro, gente. José era bacana. E não havia lugar para ele na hospedaria. Gente, será que Deus não podia dar um jeito de Jesus nascer em qualquer outro lugar? Tinha que deixar ele nascer no estábulo. O que Deus quer falar com a gente? É que as nossas ênfases, aquilo que para a gente vale muito, para ele não vale tanto. Para não dizer que não vale nada. Aquela ênfase que a gente dá, gente, não é a ênfase de Deus. Porque se por um lado ele estava no estábulo, depois Deus vai mostrar o que estava acontecendo no céu. Se o filho dele nasceu no estábulo, por que você está reclamando? Que não tem isso, que não tem aquilo? Você não nasceu no estábulo, nasceu? Seus filhos não nasceram no estábulo. Não, pastor, mas nasceu no SUS. Mas não foi na garagem, né, do 1001. Repara que tem uma lição aí. Deus prefere a simplicidade do estábulo à badalação do palácio. Deus prefere ficar ali de uma maneira simples a ficar lá junto de quem briga pelo poder. Gente, a gente tem mania de olhar nossas necessidades, as nossas faltas,
e dizer, eu sou pobre, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Queridos, Deus não precisa de posses e de muito conforto para te visitar e para estar feliz do seu lado. Mas seria bom que você também ficasse feliz do lado dele. E aqui o que me chama a atenção é o seguinte: o maior tesouro desse casal não era tanto a grana, não era tanto o plano de saúde, não era tanto a preparação que eles fizeram, mas era a bênção de Deus. A bênção de Deus vale mais do que o dinheiro. A bênção de Deus vale mais do que uma estrutura favorável, do que a política. Porque tendo a bênção de Deus, num estábulo, eles racharam a história. Ali, naquele estábulo. E em cima deles, Deus botou uma estrela. Queridos, precisamos ter a ótica de Deus e nos deixar encher pelo que é celestial. É tão fácil a gente ficar limitado, reclamando, lutando por questões que Deus até dá para a gente, tem dado com abundância, mas que não devem ocupar a nossa preocupação, porque o Senhor faz questão de mostrar isso quando Ele faz o filho dele nascer no estábulo. E aqui, eu gostaria de ler essa parte aqui, havia naquela mesma região pastores que viviam no campo. Viviam no campo. Eles dormiam aonde, Heitor? No campo. Sem teto, que o pessoal fala? Sem teto. Morador de rua. Não, eles viviam no campo. Não era... Mas, cara, você acredita que esses caras eram cheirosos? Igual o Isaac. Né? Isaac é cheiroso. Né? Passa uma loçãozinha, passa um perfume. Não, cara, esses caras não eram cheirosos. Os caras ficavam do lado dos bichos, das ovelhas. Ficava ali e dormia no chão. Via lá um mato mais confortável, descia ali mesmo, puxava a capa, foi. Cara, como é que Deus vai chamar? Vai convidar para o nascimento do filho dele. Os caras que moram na rua. E não chama o sacerdote. E não chamou o levita. Não chamou o político. Não chamou o rico. Chamou o pastor. Os pastores que estavam lá. Deus tem um negócio com o pastor, não tem não? O Moisés era pastor. Estava lá pastoreando as ovelhas do sogro. Davi era pastor. Ele foi lá chamar o Davi também. E agora ele avisa esses pastores. Lendo, eu descobri que os pastores, às vezes, eram mal vistos pela sociedade. Sabia disso? Que como eles viviam na rua, às vezes roubavam umas coisas. Então o pastor não era muito bem visto, não. Pelo menos ali na cidade. E se você fosse inventar uma história, tu ia botar pastor para ver anjo. Sabe por quê, gente? Isso aqui não é invenção. Isso aconteceu. Se a pessoa fosse inventar, ela ia inventar uma história mais bem inventada. Mas a verdade é que isso aconteceu. Em algum momento no campo, perto de Belém, estava a noite escura, talvez. Você já viu relâmpago no meio da noite? E de repente, durante uma fração de segundos, você enxerga tudo. Agora você imagina um relâmpago que não para. Que chega um anjo e ele é o relâmpago. E onde ele chega, ilumina tudo. A noite fica clara na frente daquele anjo. E os caras morrem de medo. Eu acho que eu ia morrer de medo também. Imagina. E o anjo racha, né? Aquela distância entre o invisível, entre o espiritual e o terreno. Ele chega ali e fala: não fica com medo não. Eu te trago uma boa nova. Eu te trago uma boa notícia de grande alegria. Gente, sei vocês, mas Natal não tem um clima. Quando vai chegando no Natal, não tem um entusiasmo que fica borbulhando.
Eu acredito que o eco desse anjo atravessou os mares, atravessou as montanhas, atravessou os continentes e as fronteiras. O eco desse anúncio se alegra, atravessou os séculos. E ainda hoje, eu e você nos alegramos com essa história. Não é fantástico? Fica alegre. Gente, que delícia esse louvor. Alegre. É a ênfase do texto. Ele vai falar isso e depois lá com os magos vai ser a mesma coisa. Né? Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. O anjo fala, cara, não é por mim não, é por vocês. É vocês que têm que se alegrar. Porque na cidade de Davi, o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Senhor absoluto, é o Deus que encarnou. E aí ele fala assim, isso vos servirá de sinal. Sabe o que eu fico pensando? Que Jesus, isso eu estou inventando, tá, gente? Não tem na Bíblia, não. Jesus ia nascer no estábulo, aí está lá o anjo do lado do Senhor, no trono. E aí, onde é que ele vai nascer, Senhor? Vai nascer no estábulo. Qual estábulo? Ali de Belém. Ah, é? E o que mais? Nada, vai nascer. Aí o anjo fala, mas não vai ter nenhum bolinho? Não vai ter nenhum parabenzinho, um guaraná? Aí o pai fala, tá bom, vou mandar uma bandinha. Vou mandar uma banda. A gente viu o grupo aqui afinado, né? Olha a banda que Deus manda. Olha a festa que Ele faz, gente. Olha que legal. Então o anjo já avisa, ó, você vai encontrar ali a criança, ela vai estar envolta em faixa e vai estar dentro do lugar lá onde come o boi. Tá? E subitamente. Então primeiro ele está vendo aquela luz, tudo iluminado por causa do anjo. O anjo é um relâmpago, aquele anjo, né? E subitamente com o anjo uma multidão da milícia celestial. Multidão da milícia. Bom, multidão, na Bíblia é pelo menos 5.000. A milícia, 10.000. Então, se tu multiplicar, problema de matemática, eu sempre aprendi assim, quando aparece D, você multiplica. Então, multidão da milícia. Dá 50 milhões. Ah, não, Salomão, mas da milícia que saiu da milícia para fazer a multidão. Tá bom. Vamos diminuir um pouco isso aí. Multidão, os 10.000 da milícia Deb. Vamos dizer aí umas 10.000 pessoas. Sabe quantas pessoas tem uma orquestra sinfônica? Orquestra sinfônica completa, 110. Agora você imagina uma banda no céu com 10.000 ou com 5.000. Se for os 50 milhões que eu estou falando, é a população do Brasil na época 74. 50 milhões. Se for esses 10.000 aqui que eu estou achando, imagina uma orquestra com 10.000 pessoas, com cornetas, com instrumentos e com festa. Onde os olhos deles alcançavam tinha anjo. Instrumento que os caras nem sabiam que existia. E eles louvavam. Multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Sabe por quê? Porque quando a gente dá glória a Deus, a gente fica em paz. Quando a concentração é de glorificar o nome do Senhor, a paz habita nos nossos relacionamentos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram lá, né? Foram lá conhecer. E de fato acharam Jesus. Eu não sei. Tem uma música uma música antiga, que o cara fala, eu queria estar lá. Eu queria ver. Eu queria tocar. E esses caras foram correndo. E eles entraram lá no estábulo e estava lá o Salvador. Imagina.
E depois que acabou, eles saíram contando para todo mundo. E ficou aquele burburinho. Caramba, nasceu um menino diferente. Os caras estão dizendo que é o Messias. Os caras estão dizendo que ele é o maravilhoso conselheiro, que ele é o príncipe da paz, que ele é o Deus forte, que encarnou e que está entre nós. Imagina você fazer parte disso. Faz aí o contraste na sua cabeça. A simplicidade do estábulo com o espetáculo do céu. Querido, sabe quando que tem festa no céu? Quando Jesus nasce. Não foi isso? Estavam lá louvando. Mas Jesus fala de outra festa depois, quando Jesus está mais velho. Ele fala assim, quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99, porque outros que não precisam de arrependimento. Querido, quando Jesus nasceu, teve festa. Mas você quer continuar essa festa? Você quer continuar vendo festa no céu? Anuncie o Evangelho. Anuncia, conta desse Jesus. Vê Jesus nascendo no coração do outro. E você pode estar num lugar simples, você pode estar numa quebrada da comunidade, ou você pode estar num lugar luxuoso, não importa. No momento que aquela pessoa nascer de novo, no momento que Jesus nascer dentro dele, vai ter festa no céu. Os anjos vão sair, vão falar mais um. Puxa aí, Gabriel. Não sei se o Gabriel toca também, não. Tem uns músicos ali, especiais. E deixa eu só puxar o texto de Mateus, gente. Só para a gente ver como que foi a história depois. O Mateus contou essa história de um ponto de vista diferente. Outra coisa, né? Quando esses caras contam as histórias nem sempre se encaixam perfeitamente, sabe por quê? Porque eles não estavam preocupados de contar a mesma história. Quando a gente inventa uma história, esses caras que cometem crime, eles combinam a história. Vamos falar que foi assim, assado. Então a história inventada é igualzinha. É igual quando tira a cola na prova, que o sujeito copia. Até o erro de português ele copia. Aqui não. O sujeito está contando a história que ele participou, que ele viu, que ele ouviu. Então vamos lá, Mateus 2. Deixa eu ver aqui meu tempo. Para não... ainda tenho 35. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, tenho 12 minutos só. Vamos lá. Mateus 2 diz assim, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, Lucas acabou de contar como foi isso, tá bom? Nos dias de rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente. Para, Sandy, não pode. Mago? O que é mago? Paulo Coelho? Mago é bruxo. Como é que você vai botar bruxo na história, cara? Quem está escrevendo é nem que era judeu. E os caras que estão lendo são cristãos. Já viu cristão contar a história de mago? De Harry Potter? Não faz sentido. Só tem uma explicação. É que era verdade. Porque ninguém ia inventar uma história dessa. Foi exatamente o que aconteceu. Então, os magos do Oriente, gente. Os caras lá da Índia, né? Lá da China. Os magos do Oriente eram o que tinha de suprassumo de conhecimento da época. Pensa no expert. Pensa no sujeito que, quando ele fala, todo mundo, não, mas quem falou isso foi o mago tal. E qual é a ciência que ele usa? Astrologia. São tudo astrólogo. Aí hoje a gente dá risada, né, com a astrologia. Mas na época não dava risada, não. Então, talvez a primeira lição aí, toda ciência tem um ponto de verdade. A gente pode aprender com os cientistas ou com os magos da época, que eram os senhores do saber naquele tempo. Né? E eles realmente tiveram ali um chamado de Deus, né, para eles. Então, o primeiro ponto é esse. Toda a sabedoria do mundo tem algum valor. Agora, toda a sabedoria do mundo passa. Pensa comigo. O Lewis falou, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Não é isso? Então, a sabedoria do mundo
vai ficar ridícula daqui a 50 anos. Tu não dá risada quando você vê que os caras defendiam a criação espontânea? Os caras botavam um monte de sujeira, urinavam em cima do papel e falavam aqui, ó, a vida surgiu aqui do nada, ó. Criação espontânea. A gente dá risada. Mas na época era o suprassumo. Então o que eu estou dizendo? Ó, se por um lado tem algum proveito, a sabedoria do mundo, tal, e a gente deve ouvir, deve beber ali, se alguma coisa faz sentido. Por outro, ela vai durar pouco. Agora é curioso, o evangelho continua intocável, falando ao longo das gerações. Ninguém ri do evangelho, porque ele continua falando ao coração do homem. E por fim, toda sabedoria tem que se prostrar diante de Jesus. Que é exatamente o que aconteceu. Aqueles homens vieram, seguindo uma estrela. Aquela estrela, tem gente que fala que é uma conjunção de Saturno com Júpiter. Não sei. Eu, como gosto de assistir filme do C.S. Lewis, e eu, como leio o livro do C.S. Lewis, para mim a estrela era uma pessoa. A estrela apareceu, ficou lá brilhando, os caras foram seguindo a estrela. Quando eles resolveram usar a mente, foram para o palácio do Herodes, a estrela falou, estou fora. Vou esperar esses malucos, vão fazer só confusão. Aí os sábios, na sua sabedoria, falaram, você é o príncipe, é o rei, nasceu no palácio. Vamos lá no palácio do Herodes. Quase perderam a cabeça, né? Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Aí o Herodes, rei, né? O cara tinha matado já a mulher, já tinha matado um monte de filho dele, tudo com ciúme por causa de rei. Aí aparece o mago dizendo que nasceu o rei dos judeus. Ai, meu Deus. E aí ele chama os magos lá. Onde vai? Os magos não, os estudiosos, os judeus, né? Onde que vai nascer o Messias? Ah, vai nascer em Belém. Aí ele, estão dizendo que é Belém. Fica Belém, mas tá meio vago, né, filho? Como é que eu vou achar uma pessoa em Belém? Belém. Né? Onde é que mora o fulano? Não, mora em São Gonçalo. Vai lá adorar ele. Tá bom. Aí os caras saem do palácio, depois de ter ouvido aquela história do Herodes, né? Descobre lá direitinho que eu vou lá também adorar. E aí os caras vão seguindo. Quem aparece de novo? A estrela. E sabe o que fala? Que a estrela parou onde eles estavam. Gente, Saturno e Júpiter, como é que vai parar em cima do estábulo? Ou da casa deles, não era mais estábulo, né? Por isso que eu defendo que era uma estrela. Tá? Agora, repara que tem 3 tipos de pessoa nessa história. Primeiro tipo de pessoa, aquela que está empenhada em adorar a Deus, em cooperar com o plano de Deus, em se prostrar diante de Jesus. O outro tipo de pessoa são aqueles judeus que escutam a história, citam a Escritura, estão nem aí. Gente que escuta, gente que concorda, mas não muda, mas não se mexe, não se compromete. E você tem um outro tipo, que é o Herodes. Esse é o bicho solto. É o cara que quer combater o plano de Deus. E depois vocês conhecem a história, né? O Herodes mandou matar tudo que é criança para tentar achar Jesus. Que tipo de pessoa é você nessa manhã? Você é do tipo que ouve falar do Natal, ouve falar de Jesus e deseja se comprometer e deseja se relacionar com Deus por meio de Jesus? Ou é você daquele que escuta a história, fala, não, é bonito, eu acho bonito, não é bonito, eu acho. Esse negócio de crente é tão bonito, né? Não, às vezes eu vou na igreja, vou sim, bonito. Eu gosto. Eu boto até para tocar umas musiquinhas lá em casa, Gente, não adianta isso não. Você não muda a vida de ninguém. Não livra a alma do inferno, não. Você está sendo indiferente. Deixa eu te contar uma história. Esse Jesus que nasceu e que nós celebramos o Natal todo ano, ele ficou vivendo aqui mais ou menos 30 anos, uma vida perfeita, nunca pecou. O próprio Deus, em forma de homem, nunca falhou. E entregou a vida dele para morrer na cruz, uma morte horrível. Torturado, humilhado, cuspido.
sem roupa. Mas essa morte pode ser no seu lugar. Ele morreu no lugar da humanidade, mas pode ser no seu lugar, se você quiser. E quando ele morreu, todos os pecados da história humana foram derramados sobre ele. E ele agonizou na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele levou sobre ele a culpa da humanidade. Só que depois que ele morreu, ele ficou 3 dias enterrado. E no terceiro dia, gente, a morte não podia deter o justo. Ele ressuscitou. Ressuscitou em alto estilo. Ressuscitou com um corpo novo, que nunca mais vai morrer. E depois de conversar com um monte de gente, de aparecer, mais de 500 pessoas, ou 800, agora me falhou o número. Mais de 500 pessoas, 500, né? Ele apareceu e todo mundo, e essa turma viu. Ele voltou para o lugar de origem dele, que era no trono de Deus. E Deus sujeitou a ele todas as coisas. Querido, eu te convido nessa manhã a adorar esse Jesus. Você não precisa viajar 1 ano e meio, mas você precisa entregar os seus presentes. O Senhor te convida nessa manhã a entregar tudo que você tem no altar dele. Porque nada do que você tem é suficiente para garantir um acesso a um Deus Santo. Não dá, gente. Não dá para você dizer: não, mas eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, não cuspo no chão, não peço fiado. Não dá certo. Você não consegue se justificar diante de Deus. Você precisa apresentar a Ele tudo que você tem de bom e tudo que você tem de ruim. Coloca no altar. Se rende a esse Jesus. Aceita o trabalho de Deus que rachou a história por tua causa. Queria chamar a banda aqui. E também te convidar, cara, a fazer parte do time que adorava o bebê recém-nascido. Vem fazer parte desse time. Seja você um pastor que não tem nada, está duro igual um coco, que vai lá só olhar e depois sai anunciando. Seja você um cara rico, que vem e traz diante do Senhor os seus tesouros. Qualquer que seja o seu caso, eu quero te convidar a se render nessa manhã. Vem se render, vem se prostrar, vem adorar, porque é um presente maravilhoso que o Senhor deu por nós, deu para nós.